Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Como que tá o isolamento de vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar com a nossa disciplina, fisiologia, né? Vamos continuar com a disciplina de fisiologia hematológica, ok? Semana passada nós vimos algumas coisas relacionadas à produção, né, da hemácia, síntese da hemoglobina, e hoje nós vamos continuar com essa parte de fisiologia hematológica, ok? Façam suas anotações, peguem papel, peguem seu caderno, façam as anotações e venham tirar as dúvidas comigo ao final da aula ou qualquer período, né, via WhatsApp. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre hemocaterese, tá? Se na semana passada, na nossa última aula, nós falamos sobre a síntese, né, sobre a produção das hemácias, produção de hemoglobina, hoje nós vamos falar sobre hemocaterese. Então, hemo, alguma coisa relacionada ao sangue, né? Quando nós falamos em caterese, nós estamos falando em destruição, tá? Eliminação de quem? Das nossas hemácias, tá? Lembram que as hemácias precisam de um monte de coisa, um monte de fator, um monte de eventos para formar essas hemácias, certo? Vitaminas, minerais, um hormônio produzido pelos rins. E para formar a hemoglobina, por exemplo, que é o componente vital, o componente principal dessa hemácia, eu preciso de proteínas e eu preciso de ferro também, não é isso? Então, quando a nossa hemácia chega ao seu final da vida, olha só, ela dura em média, tá? Isso varia de espécie para espécie. Mas vamos colocar aí numa média de 120 dias, ela vai ser destruída, só que esses componentes importantes serão reciclados, ou seja, serão reaproveitados, certo? Então, quando a gente fala em hemocaterese, nós estamos falando deste processo fisiológico do quê? De destruição. Então, eu produzi uma hemácia hoje, ela foi liberada no sistema circulatório, daqui 120 dias, média, ela vai ser destruída, é a vida dela e ela vai ser destruída e eliminada. Então, constantemente eu estou produzindo hemácias e constantemente eu estou destruindo essas hemácias. Onde que ocorre essa destruição das hemácias? Ela ocorre lá no baço, certo? Nos capilares, nos sinusoides do baço e também no fígado, né? Vamos pensar que o nosso paciente sofreu um acidente, teve uma ruptura de baço e esse baço foi retirado, foi removido, né? Cirurgicamente. Então, aí o fígado, né? As células de Kupfer, elas vão fazer essa fagocitose, né? Vão fazer essa destruição das nossas hemácias, certo? Então, como eu já acabei de falar, né? Elas são fagocitadas por células nos nossos macrófagos, né? Sistema monocítico fagocitário, e elas são destruídas e, consequentemente, a nossa hemoglobina ela vai ser reaproveitada, ou melhor, ela vai ser degradada, né? E os componentes principais serão reutilizados, certo? Então, isso é o que nós chamamos de hemocaterese, destruição dessas hemácias, destruição dessas hemácias velhas. Como que isso acontece? Uma hemácia saudável, uma hemácia adulta, desculpa, não só saudável, né, mas uma hemácia adulta, ela pode se deformar para passar pelos capilares que são estreitos, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho um capilar que, olha só, ele tem essa largura. Então, a nossa hemácia ela se modifica de tamanho, né? De tamanho não, modifica-se de formato para poder passar por esses sinusoides, por esses capilares sanguíneos. E isso requer uma certa flexibilidade da hemácia, não é isso? Quando essa hemácia ela já está velha, ela não consegue mais ser flexível, não é isso? E aí essa hemácia, essa hemácia não consegue atravessar esses capilares, né? Ela não consegue atravessar esses vasos sanguíneos fininhos e estreitinhos. E aí os macrófagos vão lá e vão fagocitar, né? Vão destruir a nossa hemácia velha, certo? Então, é por causa desse motivo, né? Uma falta de flexibilidade dessas hemácias que elas são identificadas como sendo velhas e elas serão destruídas. E aí, quando elas vão ser destruídas, o componente principal dela, que é a hemoglobina, vai ser reutilizada, vai ser reciclada, digamos assim, né? Então, aqui, ó, meu sistema monocítico fagocitário, então são células com poder de fagocitose, vão destruir e vão reciclar o principal componente da minha hemácia,
que é a hemoglobina, certo? Agora, olha só, anotem aí no caderno de vocês e vamos prestar atenção aqui, o que essa imagenzinha está mostrando para a gente? Está mostrando todo este ciclo, né, de destruição e reciclagem da hemoglobina. Primeiro de tudo, esse desenho amarelo que a gente está vendo é o nosso macrófago, ok? Então, lembra que macrófago é uma célula fagocitária que ela vai fagocitar as nossas hemácias, não é isso? Então, olha só, minhas hemácias velhas, vamos começar a falar só das velhas, tá? Ah, mas ali está escrito hemácias anormais também. Sim, eu tenho defeitos de fabricação dessas hemácias, onde o formato dela, ao invés de ser um disco bonitinho, né, igual a gente vê aqui, ela pode ter um formato de meia-lua, ela pode ter um formato como que se tivesse uns espinhos por fora dela, e ela pode ser diferente do normal. Então, essas hemácias anormais também serão fagocitadas, tá? Então, vamos só ficar nessas hemácias velhas, né? Deu 120 dias dela, de vida dela, ela cumpriu o seu papel e agora ela foi fagocitada. Então, essa imagem amarelo, nós estamos mostrando o nosso macrófago. E aí, o que vai acontecer com a nossa hemoglobina? Lembra que a hemoglobina nada mais é do que um grupo M e uma cadeia de globina, não é isso? Cadeia de globina nada mais é do que formada por aminoácidos. Então, esses aminoácidos são precursores de proteínas, né? E isso é extremamente importante para o meu corpo. Então, eu nunca vou jogar proteína fora, eu não vou jogar aminoácido fora. Então, essas cadeias de globina que nós temos, esses aminoácidos que formam essa cadeia de globina, eles vão ser armazenados. Então, isso daqui vai ser reservado, vai para um reservatório no meu corpo para formar ou outras hemoglobinas ou para formar qualquer componente estrutural à base de aminoácidos. Então, isso daqui é extremamente importante e ele vai ser reaproveitado, vai ser reutilizado futuramente. Pronto. Então, quer dizer que essa cadeia de globina, nós já entendemos o que acontece com ela. Então, vamos riscá-la aqui, porque a gente já sabe o que está acontecendo com ela. Esse grupo M agora, o que vai acontecer? Lembra que no grupo M eu também tenho ferro, né? Então, esse ferro também vai ser, olha só, vai ser armazenado. Então, o ferro aqui, ó, ele vai para o sistema circulatório. No sistema circulatório, eu tenho alguém que transporta esse ferro, que é chamado de transferrina, tá? E esse ferro vai ser armazenado, fígado ou baço, certo? Então, vai ser armazenado aqui no fígado e vai ser armazenado aqui também no baço. Então, pronto, eu já entendi que os aminoácidos que formam as cadeias de globina vão ser armazenados. Já entendi que o ferro também vai para o sistema circulatório, lá eu tenho uma transportadora, que é a transferrina, pega esse ferro e leva para o local de armazenamento. Beleza, até agora já entendi. Agora vamos prestar atenção aqui neste grupo M. O que vai acontecer com este grupo M? Dentro do macrófago vai ser transformado em biliverdina. E depois dessa biliverdina em bilirrubina. Então tá, grupo M, dentro do macrófago, né? Biliverdina e agora bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai para o sistema circulatório. Só que lá no sistema circulatório, alguém precisa transportar. Lembra que eu tinha um transportador aqui para o ferro que chamava de transferrina? Então, a nossa albumina também precisa de algum transportador lá no nosso sangue. E esse transportador é a nossa albumina, uma proteína circulante, né? De onde que vem essa albumina? Da alimentação, principalmente. Ovo é rico em albumina, só para a gente ter uma ideia, né? Então, pronto. Essa bilirrubina está no sistema circulatório, está grudadinha com a albumina, e agora essa bilirrubina chegou aonde? No fígado. Lá no fígado, o que vai acontecer? A albumina vai desgrudar a bilirrubina, desculpa, só troquei a ordem, né? A bilirrubina vai se desgrudar de quem? Da albumina. E agora, lá no fígado, essa bilirrubina vai se ligar a uma enzima chamada de ácido glicurônico. Ok? Então, entendemos isso?
bilirrubina estava grudada com a albumina só para ser transportada. Chegou no fígado, ocorreu a bilirrubina se desligou da albumina e agora a bilirrubina está ligada com o ácido glicurônico. O que esse ácido glicurônico vai fazer? Fazer o necessário para a minha bilirrubina poder ser jogada fora. Ou seja, vai ocorrer o que a gente chama de glicuronidação. Fígado é responsável por metabolização, não é isso? E o que é a metabolização? Pegar uma substância que antes não poderia ser jogada fora e transformar em uma substância que agora pode ser jogada fora. Mas como assim uma substância que não poderia e agora poderia? Lembra de uma substância hidrossolúvel e de uma substância lipossolúvel? Substância lipossolúvel atravessa a membrana celular e vai para dentro da célula, é reabsorvida. Substância hidrossolúvel não atravessa a membrana celular, consequentemente ela vai ser jogada fora. E é isso que o fígado vai fazer, pegar aquela bilirrubina, deixá-la mais hidrossolúvel para ela ser jogada fora. Bom, essa bilirrubina agora vai ser armazenada na vesícula biliar e dessa vesícula biliar ela vai ser jogada para o sistema digestório, né? Para o trato digestório junto com a bile. Vocês já devem ter visto na aula de patologia ou na aula de anatomia que a vesícula biliar e provavelmente se tivesse bile lá dentro, ela tem uma coloração amarelada, que nada mais é do que essa bilirrubina, tá? Então, essa bilirrubina foi jogada junto com a bile lá na porção inicial do trato digestório, ou seja, lá no duodeno, ok? E aí, o que vai acontecer? Então, eu tenho bilirrubina lá no duodeno, bilirrubina lá no sistema digestório, né? No intestino delgado. Essa bilirrubina, aqui está escrito bilirrubina conjugada, tá? Por que conjugada? Conjugada com o ácido glicurônico, tá? Só para a gente entender. Então, essa bilirrubina agora lá no intestino vai sofrer ação bacteriana e vai ser transformada ou vai ser chamada agora em urobilinogênio, ok? Então, aquela bilirrubina que foi jogada fora pelo fígado, lá no intestino delgado, vai sofrer ação bacteriana e agora será chamada de urobilinogênio, certo? Espera aí, estamos no trato digestório, intestino delgado. Lá acontece o quê? Absorção de tudo aquilo que eu comi, não é isso? Então quer dizer que uma porção desse urobilinogênio vai ser reabsorvido e aí ele vai ser jogado fora pelo sistema urinário. Por isso que a minha urina, por isso que a urina de vocês, ela é amarelada. Por quê? Porque é resquícios, né? É um pouco de bilirrubina que eu tenho presente nessa urina. E o urobilinogênio que não for reabsorvido vai ser chamado agora de estercobilinogênio e vai ser jogado fora junto com as fezes. Por isso que as fezes têm essa característica meio amarronzada, ok? Então, entendemos isso? Urobilinogênio. O que é o urobilinogênio? Nada mais é do que a minha bilirrubina, que agora sofreu ação de bactérias. Esse urobilinogênio vai ser reabsorvido no trato digestório e vai ser jogado fora pela urina, uma porção, né? Ou ele vai ser jogado fora junto com as fezes, e isso nós chamamos de estercobilinogênio. Tudo bem até agora, pessoal? Façam as anotações. Se for necessário, pausa o vídeo, volta e vai ouvindo parte por parte, tá? Agora eu quero só colocar mais alguns nomes para vocês. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar nessa bilirrubina que está no meu sistema circulatório e agora ela está grudada com a albumina para ser transportada. Essa bilirrubina nós vamos chamar de bilirrubina indireta. Por que indireta? Meu órgão principal é o fígado, né? Então, ela está antes do fígado, então nós vamos chamá-la de bilirrubina indireta. Temos outros dois nomes para ela também. Vamos lá, vamos anotar. Então, essa bilirrubina indireta, ela também pode ser chamada de bilirrubina pré-hepática. Ou também pode ser chamada de bilirrubina não conjugada, ok? Então, vamos lá de novo. Macrófago, fagocitohemácia,
essa hemoglobina foi desmembrada, cadeias globínicas, o aminoácido foi armazenado, meu ferro foi armazenado também, né? Olha só que legal, eu não tinha falado ainda, mas o ferro que foi armazenado, ó, vai ser utilizado novamente para a eritropoiese, né? Como a gente já havia mencionado, certo? Bom, lá no macrófago, bilirrubina, essa bilirrubina foi para o sangue, tudo bem? Essa bilirrubina precisa de alguém para transportar ela, que é a albumina. Isso nós vamos chamar de bilirrubina indireta, ou bilirrubina pré-hepática, ou de bilirrubina não conjugada. São sinônimos, ok, pessoal? Chegou lá no fígado, agora o que vai acontecer com essa bilirrubina? Ela vai se conjugar com esse ácido glicurônico, é isso? Então, peraí, se aqui eu tinha uma bilirrubina indireta, agora essa bilirrubina no fígado nós vamos chamar de bilirrubina direta, ok? Então, a bilirrubina que está no fígado é chamada de bilirrubina direta, certo? Então, bilirrubina indireta é antes do fígado e bilirrubina direta é aquela que está no fígado. Essa bilirrubina direta também pode ser chamada de bilirrubina hepática ou de bilirrubina conjugada, como a gente já tinha colocado aqui no cantinho, não é isso? Então, pronto. Essas são as nossas bilirrubinas. E olha só, quando a gente dosa a bilirrubina do nosso paciente, nós estamos dosando uma bilirrubina chamada de bilirrubina total. O que é a bilirrubina total? É a bilirrubina indireta mais a bilirrubina direta, ok? Então, é tudo isso que acontece com a nossa hemoglobina, né? Quando as hemácias elas são fagocitadas, quando ocorre a hemocaterese e elas são destruídas, tudo bem? Aqui nós vemos basicamente a mesma história, tá, pessoal? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só, deixa eu pegar uma cor que a gente consiga visualizar aqui. Acho que vai ficar um pouco difícil, tá? Mas não vai dar para a gente visualizar, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira mais fácil. Hemoglobina, olha só, grupo M, né? Cadeia globínica foi reutilizada lá no macrófago, transformada em biliverdina e bilirrubina. Não é isso? Essa bilirrubina foi para o plasma, e lá no plasma está grudadinho com quem? Com a minha albumina. Não é isso? E isso nós chamamos de bilirrubina, olha só, está aqui no cantinho, de bilirrubina indireta. Lá no fígado, essa bilirrubina indireta vai se conjugar com essa enzima chamada glicuroniltransferase, e agora ela é chamada de bilirrubina direta. Olha aquilo que eu tinha falado, ela é mais hidrossolúvel, né? Ou seja, ela é passível de eliminação. Essa bilirrubina direta vai para a bile, ou já vai ser eliminada pelos rins, ou vai para o intestino, sofre ação bacteriana, é transformada em urobilinogênio, que pode ser reabsorvido e jogado fora pelos rins, ou vai ser jogado fora pelas fezes, e aí nós chamamos de estercobilinogênio, tá? Então, tudo que está mostrando aqui, nós conversamos naquele slide passado, beleza? E agora chegamos nas nossas células brancas, né? Ou os nossos leucócitos. Esses nossos leucócitos, quando comparado às nossas hemácias, são células menos numerosas, né? Quando eu tenho milhões e milhões de hemácias por microlitro de sangue, eu tenho apenas alguns mil leucócitos por microlitro de sangue, certo? No caso, essas células brancas ou esses leucócitos são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Provavelmente imunologia já falou ou vai falar isso para vocês também, né? Eles são encontrados no meu sistema circulatório, né, no sangue circulando para cá, ou para lá e para cá, ou aderido na parede vascular, que a gente chama isso de reservatório, ou esse pool, né? Pool marginal. O que é esse pool marginal? Então, eu tenho o meu vaso sanguíneo e essas células elas estão grudadinhas no endotélio vascular, certo?
por isso que é chamado de pool marginal. Metade dos meus leucócitos estão grudadinhos nesse reservatório marginal e quando for necessário eles se desgrudam, caem no sistema circulatório e vão até o local afetado. E aí os nossos leucócitos são subdivididos em dois grupos, tá? O que nós chamamos de granulócitos e o que nós chamamos de agranulócitos, tá? Então, eu tenho dois grandes grupos chamados de granulócitos e agranulócitos. Qual que é a diferença no citoplasma celular? Dos granulócitos eu tenho grânulos e dos agranulócitos, logicamente, não contém grânulos. Quem são essas células? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo são os nossos granulócitos. Monócitos e linfócitos são os nossos agranulócitos. Provavelmente, se vocês já tiveram imunologia, vocês já viram sobre estas células, tá? Se não tiveram, ainda vão ter e vão ter contato com essas células, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, essa célula aqui é a mais numerosa que a gente tem, que é um neutrófilo, que é pertencente aos nossos granulócitos, e eu tenho dois tipos, tá? Um chamado de bastonete e outro chamado de segmentado. Segmentado por quê? Olha o núcleo celular. Esse núcleo celular é formado por vários segmentos, por isso que é chamado de segmentado. Já o bastonete ele não tem segmento e tem esse formato de ferradura, tá? Então, células, os nossos neutrófilos são as mais numerosas. Qual que é a diferença entre um bastonete e um segmentado? O bastonete é a célula jovem e o segmentado é a nossa célula adulta. Todos os nossos neutrófilos, né, têm origem numa célula tronco, numa célula indiferenciada lá da medula óssea. Então, todas elas são produzidas na medula óssea. São fagocitários, né? Então eles têm poder de fagocitose. É a primeira linha de defesa. Lembra que eu falei para vocês? É a célula mais numerosa que nós temos. Consequentemente, a primeira linha de defesa que eu tenho também. Contra vírus, contra bactéria e fagocitar restos celulares também, tá? Quando eu tenho alguma infecção aguda, aumenta o número desses neutrófilos circulantes. E quando eles fagocitam qualquer corpo estranho, né, eles liberam essas substâncias chamadas de pirógenos endógenos que vão até meu hipotálamo e desregula meu centro controlador da temperatura. Por isso que quando eu tenho uma infecção bacteriana, eu tenho febre, porque o meu centro regulador da temperatura se desregula, né, por causa da liberação desses pirógenos endógenos que foram fagocitados. Esse é um eosinófilo, tá? Ele também tem o seu núcleo segmentado, tá? Só que olha só, todos esses grânulos que a gente está visualizando aqui, tá? Todos esses grânulos aqui, eles são avermelhados. Então, essa é a diferença dos neutrófilos, tá? E dentro desses grânulos contém histamina. Então, é uma célula que está relacionada diretamente com reações alérgicas, né? Com reações anafiláticas. Então, como eu já havia falado para vocês, todos os nossos leucócitos têm origem na medula óssea. Os eosinófilos, logicamente, está em um menor número no sistema circulatório. Tem ação fagocitária também. E aqui, ó, relacionado a reações de hipersensibilidade, certo? Então, doenças alérgicas ou doenças parasitárias, endo- e ectoparasitas, eu tenho um aumento desses eosinófilos circulantes. E aqui os nossos basófilos, né? Também, basicamente, pessoal, eosinófilo e basófilo é a mesma função, tá? Então, eles também estão relacionados a situações de hipersensibilidade, liberação de histamina, tá? A única diferença que a gente vê na célula é que os grânulos delas são azulados, né? São basofílicos, e os dos eosinófilos são avermelhados, eosinofílicos, tá? Basicamente, é a mesma história. Logicamente, basófilo ela é mais rara ainda, tipo, tem menos na circulação sanguínea, tá? E agora chegamos nos nossos agranulócitos. O primeiro que a gente vai falar é o nosso monócito. Como a gente pode ver, é uma célula grande, núcleo grande, porém um núcleo com formato irregular, tá? Essa é uma característica dessa célula que a gente vai ver. A função dela também é função de fagocitose.
Então tá aqui, né? Monócitos, como a gente já falou, também origina-se na medula óssea, tem uma quantidade limitada no sistema circulatório, células grandes com citoplasma e são células móveis, né? Vai para os tecidos, do tecido para o sistema circulatório novamente, tá? Lá nos tecidos eles vão ser chamados de macrófagos, certo? A função principal desses monócitos é fagocitose. E agora os nossos linfócitos, tá? Eu tenho dois tipos de linfócito, um linfócito chamado de T e um linfócito chamado de B. Só para a gente entender a característica morfológica da célula, é uma célula grande também, com um núcleo bem grande, avantajado, com pouco citoplasma, tá? São células que produzem, né? Produzem os anticorpos, no caso. Então, aqui os nossos linfócitos T, certo? São aquelas células responsáveis pela memória, né? Então, quando aplicamos uma vacina, são essas células T que vão ter essa memória, né? Vão ser produzidas e quando entrar em contato novamente com aquela doença, eu já tenho essas células de defesa no corpo, né? Então, são as células de memória. E os linfócitos B, que são principalmente relacionados à reação viral, né? Contra os nossos vírus, no caso. Provavelmente a imunologia já deve ter abordado alguma coisa com vocês. E por fim, né, das nossas células sanguíneas, nós temos as plaquetas. Plaqueta é responsável pela hemostasia, né, pelo processo de evitar a hemorragia. Então, quando a gente tem algum corte, são essas plaquetas as primeiras células responsáveis por evitar que ocorra esse sangramento. Logicamente, isso em vasos de pequeno calibre, né, ou até em capilares sanguíneos. No esfregaço sanguíneo, esses pontinhos arroxeados são as nossas plaquetas, tá? Aqui, extremamente numerosas na circulação. Todos já devem ter ouvido falar sobre a dengue, né? Uma dengue hemorrágica. No caso, a dengue nada mais é do que diminui o número de plaquetas, né? Aí o paciente pode apresentar hemorragias. A doença do carrapato, a erliquiose, também diminui o número de plaquetas, só para a gente entender a gravidade dessas doenças, né? E a plaqueta que é responsável pela coagulação, pelo sistema de coagulação, que é o tema da nossa próxima aula, ok? Então é isso, pessoal. O que nós tínhamos para falar hoje eram sobre as nossas células sanguíneas, né? Das hemácias já tínhamos visto. Agora era sobre as nossos leucócitos e sobre as nossas plaquetas. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado dessa aula. Venham tirar as dúvidas comigo, ok? Grande abraço a todos.